Olá, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, forte abraço. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês e seus familiares. Muito obrigado pelo carinho de todas as mensagens aí. Obrigado por todos estarem acompanhando aí o canal. Obrigado pelos novos inscritos, que sejam muito bem-vindos com as bênçãos do nosso Criador. Nosso intuito aqui, falar sobre a palavra de Deus, alertar sobre os sinais do final dos tempos, alertar para que todos se preparem. E a melhor maneira de você se preparar é arrependendo-se, porque a palavra final, certo, é essa: arrependei-vos. Todos nós temos o que nos arrepender, buscar ao Criador, nos aproximar. Por mais limpo que estejamos, estamos sempre contaminados diante do Criador, certo? Por isso precisamos da sua misericórdia, e é pela sua misericórdia que estamos aqui. Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês, uma profecia que talvez você não sabia, mas existe e está acontecendo. Presta atenção, isso é bom para as pessoas estar atentas a tudo que acontece, porque sempre tem um texto sagrado que mostra que isso foi proferido, foi profetizado há tempos atrás. O Criador nunca deixa de nos avisar. Presta atenção só no que eu vou mostrar aqui. Olha aí. Entesouramento de alimentos. Eu não posso falar esse nome aqui, tá? Desse país. É o dragão vermelho, né? Então tá aqui. O entesouramento de alimentos do dragão vermelho está criando uma fome global. Eles estão armazenando toneladas e mais toneladas de alimentos, comprado basicamente de quase todo mundo, dos maiores produtores, certo? Inclusive o nosso país. É a profecia messiânica de Amós? É uma pergunta. Vamos ver aqui a profecia. Olha lá, abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 4, verso 6. Eu, de minha parte, vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de comida em todos os vossos povoados. No entanto, você não voltou para mim. Olha aí, ó, arrependei-vos. Ok? Declara Hashem. Hashem é o nome no hebraico, declara o Eterno, certo? Amós 4, Amós 4, 6, ok? Vai lá ler o capítulo inteiro, acompanha direitinho, tá bom? Aqui, olha bem. Especialistas globais observam que o dragão vermelho tem acumulado os principais tipos de grãos e que no próximo ano a maior parte do suprimento mundial de alimentos estará em armazéns de lá do dragão, ok? O mundo já está tendo falta de alimentos em muitos lugares, porque a Bíblia fala que haverá escassez de víveres em diversos lugares, não é no mundo todo, mas grande parte do mundo vai ter escassez de alimento. O país tem uma história de fome de 1000 anos, apesar do entesouramento do governo, tá? Ficou muito rico, mas eles não produzem alimento suficiente para a população. Os de mentalidade bíblica prestarão mais atenção ao que isso significa para o fim dos dias e como isso se encaixa na profecia. Tá ok? Olha bem aqui, ó. O dragão acumulando arroz, trigo e milho. The Watchers. Acho que eu li certo, hein? Eu sou péssimo em inglês. Em um site que informa sobre o clima e fenômenos naturais, publicou um artigo na semana passada intitulado O dragão estocando alimentos em níveis historicamente altos. Eles estão prevendo algo muito grande, porque estão estocando uma quantia enorme, assustadora de alimentos, tá bom? O artigo citava o Nikkei Ásia, o maior jornal financeiro do mundo, com uma circulação diária superior a 3 milhões de jornais, né? Ok? Olha só, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o dragão deterá 69% das reservas mundiais de milho, 60% de seu arroz e 51% de seu trigo até meados de 2022, quer dizer, agora. Ok? Olha bem, essa pequena diferença fica para dividir no mundo inteiro.
ok? Consequência, o que é? Fome em muitos lugares, tá bom? E é uma profecia. Mateus 24 fala, haverá fome. Não fala? Também, certo? O entesouramento do dragão é, pelo menos, parcialmente culpado pelo aumento dos preços dos alimentos. Claro, os alimentos em maior quantidade estão sendo vendidos para eles, então o que resta, normalmente joga-se o preço lá em cima, a inflação corrói mesmo, manda o preço lá para cima, tá certo? Então tá aqui, ó, tá? Culpa de quem? Do dragão. Tá aí, ó. Você tem que achar sempre a fonte, né? O índice de preços de alimentos calculado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, em novembro, ficou cerca de 30% acima do ano anterior, tá vendo? Aumentou em 30% no mundo inteiro, a média. A Bloomberg observou que nos últimos meses os preços dos alimentos atingiram alta de 10 anos, ok? Olha bem. A história de fome e agitação política lá no Dragão. Já é histórico isso. A única maneira do Dragão manter a segurança alimentar é acumulando. Tem dinheiro? Não tem alimento. Ok? Então eles têm que estocar alimentos, né? O tamanho da terra arável lá do Dragão está em declínio. Claro, uma população muito grande diminui, né, o espaço para plantio. Há décadas, reduzido pelo desenvolvimento urbano e contaminação do solo, suas fazendas são muito menos produtivas do que suas contrapartes em outros países, ok? Então tá aí, ó. O Dragão necessita urgente de alimentos, então ele está comprando tudo o que pode. Por quê? Porque também tem planos macabros atrás disso. Existem coisas grandes esperadas ou preparadas, né? Ok? Fome na profecia. Tem, você já sabe. Mateus fala e outros lugares também, Apocalipse, né? Ao acumular uma parte substancial, senão a maioria da oferta mundial de alimentos, ó, a maioria da oferta mundial de alimentos, eles compram e acumulam. O Dragão está ameaçando provocar uma escassez de alimentos com impacto global. Estão vendo? Aí a profecia, da onde vem? Esse tipo de fome global sem precedentes é descrito como um precursor da era messiânica ou da chegada do governo messiânico. Tá bom? Isso aqui é um sinal. O Talmud Sanhedrin, que é como um versículo, né? Então, Sanhedrin 97a descreve um cronograma prescrito de fome crescente com base no ciclo de 7 anos, que é o Shemitah sabático, né? Shemitah, que é o ano sabático, que de acordo com a escritura, né, em Israel não se planta, deixa a terra descansando. Esse ano mesmo é um ano de Shemitah, ok? Então tá parado, o ano sabático. Não se planta nem se colhe nada em Israel este ano, tá bom? Observando o mandamento, né? A cada 7 anos faz isso. 6 anos, o 7º ano para a terra. Que pressagia o quê? A chegada do Messias, do governo messiânico, ok? O Talmud cita a previsão do profeta Amós, tá? De chuva bizarra. Profeta Amós, olha aí. Eu, portanto, retive a chuva de você 3 meses antes da colheita, o que acaba com a colheita, basicamente, né? Eu faria chover em uma cidade e não em outra. Um campo choveria enquanto outro, em que não chovesse, murcharia. Amós, capítulo 4, verso 7. Tá? Vai lá e confere. Ok? Deve-se notar que o versículo anterior afirma explicitamente que o fim dos dias verá a fome extrema como um meio de exortar as pessoas a se arrependerem, certo? Diante do Messias, diante do nosso Deus, ok? Então tá aqui, ó, tá?
o que eu falo. Qual é a palavra final para esse mundo? Arrependei-vos. Eu, de minha parte, vos dei a limpeza de dentes em todas as vossas cidades. E limpeza de dentes porque não tenho o que comer, né? E falta de comida em todos os vossos povoados. Desculpem. No entanto, você não voltou para mim, declara o Eterno. Amós 4:6. Ok? O que o Eterno quer? Volte-se para mim e eu me voltarei para vós. Tá bom? Durante o segundo ano desse período, flechas de fome serão disparadas, indicando que haverá fome apenas em certos lugares. Tá vendo? Em certos lugares. Durante o terceiro ano haverá uma grande fome, e homens, mulheres, crianças, os piedosos e homens de ação, infelizmente, declinarão. E a Escritura será esquecida por aqueles que a estudam. O que disse Jesus, numa certa passagem? Quando o Filho do Homem vier a casa, encontrará fé na terra? Durante o quarto ano haverá bastante, mas não muito. Durante o quinto ano haverá grande abundância, e eles comerão, beberão e se alegrarão. E a Escritura tornará, né? E a Escritura tornará para aqueles que a estudarem. Durante o sexto ano, vozes celestiais serão ouvidas. Durante o ano sabático, guerras, por exemplo, certo? E o grande conflito de Gog e Magog. Olha só, hein? O ano sabático. Serão travadas envolvendo o povo de Israel, né? Durante o ano após conclusão do ano sabático, o filho de Davi virá. O filho de Davi é o Messias, ok? Esta crise alimentar global também foi prevista em uma visão profética pelo rabino chinês Zalman de Liad. Eu tenho inclusive livros do rabino, né? É excelente esse rabino aqui. Nossa, dá cada estudo de arrepiar. Tá bom? Já faleceu há muitos anos, né? Claro. Então tá aqui, né? Um renomado estudioso e líder judeu do século XVIII, conhecido como Walter Rebbe, ao ler o rolo da Torá, ou da Escritura, né? O Walter Rebbe teve uma visão de que o Messias viria depois do ano 5775, no calendário judaico. Nós estamos hoje no ano 5782, ok? Então tá 6 anos atrás, ok? Sua visão foi baseada na tradição judaica de que o ano recebeu uma quantidade geral, o mundo recebeu uma quantidade geral de sustento para durar 4.000 anos, desde a criação. Quando esse sustento terminasse, o Messias viria, ok? É ensinado no Talmud, o livro da lei oral, né? Porque o Talmud é o que era oral e foi passado, escrito para que não caísse no esquecimento. É uma extensão da Torá, mesma coisa. Quando esse sustento terminasse, então o Messias viria. É ensinado no Talmud, o livro da lei oral, que o Messias pode vir a qualquer momento entre o ano 4.000 e o ano 6.000. De acordo com o calendário hebraico, uma visão veio durante a leitura da sessão da Torá, uma parte, são porções de leitura toda semana, né? Que trata do meio shekel. Shekel é a moeda de Israel, tá bom? O shekel, ainda hoje é a moeda de Israel. Então tem o meio shekel, que era na lei para o povo de Israel. Isso era para o povo de Israel, tá? Tirado de cada homem judeu, tá bom? Né? Naquele tempo antigo, né? A cada ano, certo? Os meios ciclos, nada é por acaso, tá bom? Os meios ciclos dos 600.000 judeus
no deserto, Números capítulo 1, verso 46, equivaliam a 100 talentos de prata. Olha aí, hein? Com cada talento composto de 3.000 ciclos inteiros de prata. Mas a escritura lista mais de 3.550 meios ciclos e 1.775 ciclos completos, com os quais Moisés fez os ganchos de prata no topo das colunas usados para montar a tela ao redor do tabernáculo no deserto, porque era tudo na medida certa e era Deus quem dava a medida. Você não podia fazer 1 milímetro a mais nem 1 milímetro a menos. Era na medida exata. O próprio incenso, Deus dava os produtos que era para colocar e tinha que ser a quantia certa. Se você não colocasse a quantia certa, Deus não aceitava. Tudo bem calculado, ok? Usados então para montar a tela ao redor do tabernáculo no deserto. O Alter Rebbe explicou que aqueles 1.775 ciclos de prata dados ao tabernáculo deram ao mundo mais de 1.775 anos de sustento. Tá vendo que nada é por acaso? Tudo tem um significado. Porque Deus muitas vezes, ele chega e mostra para você, olha, tá vendo aqui? Moisés teve que construir o tabernáculo. O que aconteceu? Deus mostrou para ele o modelo. É só você ler o texto que Deus fala o quê? Moisés, toma cuidado e faz tudo conforme o modelo que te foi mostrado. Está escrito? Deus mostrou o modelo, tá vendo? É assim, ó. Não faça nada diferente. Ok? Deus é cuidadoso. Por isso que eu falo. Fica aí muitos líderes religiosos mudando partes da Bíblia. Não tem nada demais não. Não tem nada. Tem. Se Deus falou é assim, é assim. Seja justo, seja correto. Faça exatamente como o Criador mandou. Não interessa o que o líder disser. O que o Criador mandar é isso que tem que ser feito. Ele não autoriza ninguém a mudar. Moisés nunca mudou nada. Moisés, o homem que falava com o próprio Criador, nunca mudou nada. O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele falou o quê? Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele não falou, eu vim aqui fazer o que eu bem entender, não. Ele falou, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando Deus dá uma ordem, é do jeito dele, só ele altera. E a gente vê muitas vezes aí, muita gente dizendo, não tem problema não, isso aí é para deixar, para mudar. Não tem problema nenhum. Tem. Faça de acordo com a Escritura, que é a nossa regra de vida. Eu obedeço o Criador, não a homens. Isso é que tem que estar sempre na nossa mente. Ok? Esse sustento, como apontam os especialistas científicos, né? Está se esgotando rapidamente. Está se esgotando os alimentos do mundo. A profecia de Mateus, a profecia de Amós, certo? Tem Apocalipse e outros lugares, né? Ezequiel fala. Então, essa profecia está aí, aos poucos dando os passos para o seu cumprimento. Está já grande parte do mundo com falta de alimento. Nós temos falta de alimento até na Europa. Tem país lá com falta de muito tipo de alimento. O próprio primeiro-ministro lá da Inglaterra pediu ao presidente do Brasil que encarecidamente ele intervisse, né, no fornecimento, para fornecer alimentos para a Inglaterra, porque falta de alimentos. Então a Escritura está dizendo que em certos lugares a terra não vai produzir tanto, ou não vai produzir, mas outros lugares é isso que está acontecendo. O super armazenamento de uma superpotência para uma população super gigante, né? E eles estão acumulando alimentos e alimentos, toneladas e mais toneladas, certo? Por quê? Porque eles também sabem que algo grande está por vir. Não pense que o inimigo não sabe das coisas que vêm, sabe. Sabe, não só acredita, como tem certeza que vai acontecer, mas acha que pode enfrentar e vencer. Ok? Então tá aí, mais uma grande profecia se cumprindo. E a gente tem que se preparar, sempre estar preparado. A Escritura manda fazer isso. Olha José lá no Egito, certo? O que ele fez? Quando teve o sonho, viu o sonho lá, que ia
faltar alimentos no Egito, que ele falou, temos que armazenar. Vamos armazenar, vai chegar ao ponto que quando faltar, vem outros países aqui comprar e nós poderemos vender e ainda alimentar o povo daqui. Ok? Então temos que agir com essa sabedoria. Clame a Deus para que Deus esteja sempre conosco, não nos desampare nunca. Ore, jejue, clame, tá bom? E cante louvores. Isso agrada muito o Criador. Shalom, forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Shalom, shalom.